Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje eu tô voltando aqui trazendo a aula número 2 para falar um pouquinho com vocês. Antes de começar a aula, quero falar para vocês me seguirem no Instagram que tá aqui, @profhnet, tá bom? E lembrar para vocês de dar um curtir nesse vídeo e me seguir no canal, tá bom? Aqui também, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então vamos começar a aula? Hoje a aula é sobre imunidade adaptativa. Lembram que eu falei para vocês que eu ia falar mais a respeito de imunidade adaptativa na segunda aula? Então hoje é sobre a imunidade adaptativa. A aula tá menor, tá bom? E vai ser um foco sobre esse tipo de imunidade, o que ela faz, a função, as funções. E é isso, galera. Vamos começar. Então, antes da gente falar sobre imunidade adaptativa, a gente tem que falar primeiro as três principais estratégias que o sistema imune adaptativo, ou secundário também, ele pode ter esse nome, quais são as principais estratégias que ele tem para combater os principais antígenos, tá bom? Então, primeiramente, ele tem os anticorpos, né, que são os mais conhecidos. E o que os anticorpos fazem? Eles opsonizam os antígenos. Os anticorpos, eles são secretados pelas células B, tá bom? E eles se ligam aos antígenos fazendo essa opsonização. Opsonização é quando o anticorpo se liga ao antígeno e faz com que esse antígeno não consiga infectar, ou seja, não consiga entrar dentro das células e fazer a infecção dessa célula, tá? Além disso, quando o anticorpo está ligado no antígeno, essa parte aqui de baixo no anticorpo, essa porção aqui, que a gente vai falar mais a respeito das partes do anticorpo depois, essa porção, ela mostra para o corpo, ela sinaliza para o corpo que aquilo ali é um antígeno e que ele precisa ser englobado por células especializadas para que esse antígeno possa ser processado e eliminado do corpo. Então, os anticorpos são muito importantes na imunidade adaptativa. Além dos anticorpos, a gente tem as células T auxiliares, também chamadas de T helper, tá bom? Elas aumentam a capacidade microbicida dos fagócitos. Aqui ficou escrito errado, galera, desculpa, tá bom? Então, vai aumentar essa capacidade dos fagócitos de matar esses antígenos que estiverem englobados, né? Que eles englobarem. Também nós vamos ter os linfócitos T citotóxicos, também chamados de CTL, ou TCL, dependendo do livro que vocês estiverem utilizando. Eles têm a função de destruir as células infectadas por antígenos, tá bom? Vamos para frente. Então, o grande objetivo da imunidade adaptativa é ativar estes modos de defesa contra diversos tipos de micro-organismos. E essas respostas se desenvolvem em etapas. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora quais são essas etapas, tá bom? Da imunidade adaptativa e como que elas funcionam. Primeiramente, qual que é a primeira etapa? O reconhecimento do antígeno pelos linfócitos. Então, geralmente a quantidade de antígeno que entra dentro do hospedeiro é muito pequena. Então, é necessário um mecanismo para poder capturar esses antígenos e mostrar esses antígenos para os linfócitos e os linfócitos responderem a esses antígenos. Porque, como é uma quantidade muito pequena, esse mecanismo ele precisa concentrar, digamos assim, esses antígenos para que ele possa ser reconhecido pelo nosso corpo, tá bom? Quem faz esse mecanismo são as células APCs, as células dendríticas. Elas capturam e apresentam esses antígenos para os linfócitos TCD4 e TCD8 naive, ou seja, virgens, que quer dizer, são sinônimos essas duas palavras, tá bom? Elas capturam os antígenos, digerem suas proteínas em peptídeos pequenos e expressam esses peptídeos em suas membranas ligados ao MHC. Quando ele já está ligado no MHC, essas células APCs, elas vão até o gânglio, que é onde estão os linfócitos T, e que são os baços e outros tecidos linfóides, e estabelece contato com esses linfócitos T naive, que é onde vai ocorrer a ativação desse linfócito, tá bom? Além disso, se algum antígeno entrar direto em algum órgão linfóide, quem vai reconhecer ele vai ser a célula B. Por quê? Porque lembrando que a célula B, ela vai ter na sua superfície, diretamente, aqui a gente pode ver nessa imagem aqui, deixa eu só puxar um pouquinho para baixo, nessa imagem aqui, o reconhecimento do antígeno. A célula B, diferentemente dos linfócitos, ela vai ter ligado na sua superfície já os anticorpos. Então, ela consegue reconhecer diretamente os antígenos e ser ativado. Ela precisa de coestimuladores, que a gente vai falar mais para frente em uma aula específica para células B, tá bom?
Mas, tá vendo? Quando, então, o antígeno entra e vai direto para o órgão linfóide, ele tá na circulação e ele vai direto para o órgão linfóide, ele é reconhecido por uma célula B imatura e ele ativa essa célula B. Porém, as células T imaturas, elas vão precisar, então, dessa célula apresentadora de antígeno, dessa APC, para poder demonstrar para ela via MHC1 ou 2, que a gente vai falar depois, para qual célula TCD4 ou TCD8, qual MHC que apresenta, para esse linfócito T imaturo poder se ativar e virar linfócito T maduro. Em alguns casos, o macrófago retém na sua superfície celular o antígeno e leva até os gânglios também. E aí, nesse caso, quem que vai reconhecer? Se está retido na superfície do macrófago o antígeno, então quem vai reconhecer novamente será a célula B, porque quem reconhece antígeno é anticorpo. E o anticorpo está onde? Está na superfície da célula B. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, para as células T, as células APCs precisam processar esses antígenos e apresentar eles via MHC. Elas processam eles em peptídeos pequenos e apresentam eles via MHC para os linfócitos T. E as células B conseguem reconhecer diretamente os peptídeos, ou eles diretamente ali já na linfa ou no ou presente ali solúvel, ou quando esse macrófago aqui, que é um macrófago diferente, traz ele retido na sua superfície celular para o órgão linfóide, que é onde a célula B imatura vai estar presente. Então, continuando, a gente vai falar agora sobre a segunda etapa de ativação do sistema imune adaptativo, que é a captura e apresentação de antígenos microbianos. Vocês se lembram da hipótese de seleção clonal que eu falei para vocês no primeiro vídeo? Então, o nosso corpo ele produz uma resposta a uma grande variedade de antígenos antes mesmo da gente entrar em contato com esses antígenos. Então, a gente tem vários clones de linfócitos T e B antes mesmo da gente de ter entrado em contato com antígenos específicos, e a gente consegue reagir a esses antígenos bem antes da gente ter entrado em contato com ele. E nessa figura, é isso que a gente está conseguindo ver aqui, ó. Clones de linfócitos maturam nos órgãos linfóides germinativos na ausência de antígenos, ou seja, a gente nem teve contato com o antígeno X, mas aqui o nosso corpo já está maturando linfócitos para antígeno X, Y, Z e outros antígenos. Clones de linfócitos maduros específicos para diversos antígenos entram nos tecidos linfóides, tá vendo? E pode ser que o antígeno X, olha para você ver, a gente entrou em contato com ele e a gente já tinha um linfócito maduro específico para esse antígeno, e isso é ótimo, porque a resposta para esse antígeno ela não vai ter que ser dada do zero. Esse linfócito aqui, que já consegue ter uma resposta para esse antígeno X, ele só vai precisar fazer clones dele mesmo, porque ele já está ativado, então ele só vai precisar fazer clones dele mesmo, porque ele já é selecionado para esse antígeno aqui. Nesse caso é um linfócito B, então ele fez clones específicos dele mesmo, e esses clones começaram a liberar anticorpos, né, anti-X, porque era contra o antígeno X, e ocorreu uma resposta imune específica para esse antígeno. Então, isso é muito bom. Porém, quando a gente entra em contato com um antígeno diferente, ocorre o reconhecimento, como eu acabei de explicar, vou voltar aqui sobre o reconhecimento dos antígenos pelos linfócitos. Então, quando a gente entra em contato com um antígeno que a gente não tem ainda um linfócito específico para ele, uma resposta montada para ele, então tem que vir do zero, ou uma APC demonstrar esse antígeno para o linfócito T, ou um linfócito B imaturo reconhecer esse antígeno, se ativar, e aí a partir da ativação dele ocorrer a clonagem dele, não é mesmo? Com a apresentação via APC. Todas as funções do linfócito T dependem de sua interação física com outras células. Então, diferentemente do linfócito B, o linfócito T ele precisa estar sempre em contato com, vamos supor, as APCs, para poder ter a ativação dele. Tá bom? Logo, vamos aprender que além das interações do peptídeo, MHC linfócito T, ele ainda precisa de ligações com coestimuladores. Então, o linfócito T, ele sempre vai estar precisando dessas ligações para produzir a resposta ao antígeno. Esses coestimuladores que ele precisa, assegura a resposta correta aos antígenos. Então, se o linfócito T, ele não tiver esses coestimuladores, ele não vai ter uma resposta correta e ele pode ser até deletado. Então,
A captura e apresentação dos antígenos microbianos é isso. Tem que ter uma estimulação correta dos linfócitos, principalmente do T, mas do B também, porque ambos precisam de coestímulos para poder produzir uma resposta correta aos antígenos. O que a gente pode ver aqui foi o que eu acabei de explicar, que foi a ativação dos linfócitos. Olha para você ver. Quando ativados, ocorre a expansão, então, essas células B, elas começam a secretar, então, anticorpos contra o antígeno e os linfócitos T, eles se tornam efetores. E isso aqui foi o que eu acabei de falar em relação ao linfócito T e ao linfócito B, que os linfócitos T, eles dependem, principalmente os linfócitos T, eles dependem desses coestímulos para que eles possam ser ativados de uma maneira correta, e os linfócitos B, eles conseguem reconhecer diretamente os antígenos, porque eles têm os anticorpos na sua membrana, não é mesmo? A terceira etapa, ela consiste na imunidade celular, ou seja, linfócito T. Ativação dos linfócitos T e eliminação dos micro-organismos celulares. O linfócito TCD4 auxiliar, esse daqui bonitinho, eles, quando ativados, se proliferam e viram células efetoras secretoras de citocinas. Exemplo, a citocina IL-2, ela tem um papel sobre linfócitos ativados por antígenos. Além disso, ela é um fator de crescimento para os linfócitos, ela estimula a proliferação, a expansão clonal desses linfócitos, e também parte efetora e parte vão para o local infectado. Ou seja, quando ela estimula essa expansão clonal, parte dos linfócitos se torna o efetor, se torna um TH1, um TH2, a gente vai ver isso depois, qual vai se tornar a partir da IL-2, e parte dos linfócitos vão para o local infectado, fazer isso daqui, ó. Fazer com que as células infectadas sejam ou deletadas ou consigam combater aqueles micro-organismos com os quais elas foram infectadas. Falando um pouco mais aqui sobre os linfócitos, quando eles são ativados, eles se tornam os linfócitos T efetores. Os linfócitos, quando eles se tornam células T efetoras, eles passam a secretar citocinas que recrutam leucócitos e estimulam a produção de substâncias microbicidas em fagócitos, por exemplo. E outras células T efetoras começam a secretar citocinas que estimulam as células B, por exemplo, a secretar imunoglobulina E, que também é chamada de GE. E ativam eosinófilos, ambos com resposta a parasitas, e outras permanecem nos órgãos linfóides, estimulando as respostas de linfócitos B. Ou seja, diferentes linfócitos T efetores vão ter diferentes respostas. Então, a gente vai ter uma aula só sobre linfócitos T efetores, que é muito interessante saber o que cada um faz, quais as diferenças deles dentro do corpo. Eles são muito complexos, é bem legal. Falando um pouco agora sobre o TCD8, né, o linfócito TCD8, quando ativado, eles se diferenciam em citotóxicos, como eu já falei. Ele tem a função de eliminar células-foco de infecção. Eles, então, destroem as células infectadas com antígenos, porque essas células, como elas estão com aquele vírus ou aquela bactéria dentro dela, elas viram um foco. E aí, eliminando aquele foco, eles eliminam o que seria o início da infecção, elimina o foco da infecção. Então, a função dele principal seria essa. Então, aqui o que a gente está conseguindo ver na imagem é a eliminação do antígeno via linfócito T aqui. O linfócito T ativado, o T efetor, está ligando aqui, por exemplo, no macrófago que está infectado, fazendo com que esse macrófago elimine os antígenos que estão dentro dele. E aqui a gente pode ver um anticorpo, e esse anticorpo está se ligando a um antígeno, fazendo a sua opsonização. Então, esse antígeno não vai conseguir entrar em outras células devido a essa ligação do anticorpo nele. Quarta etapa, imunidade humoral, ou seja, célula B. Ativação dos linfócitos B e eliminação dos micro-organismos. Os linfócitos B, quando ativados, se transformam em plasmócitos. Os plasmócitos são essas células aqui. E passam a secretar diferentes classes de anticorpos. A resposta das células B a antígenos proteicos precisa de células TCD4 auxiliares. Já antígenos não proteicos não precisam de células TCD4 auxiliares. Dentro da resposta imunológica tem essa diferença.
de antígenos proteicos e não proteicos. Então, a gente já sabe que a resposta da célula B, quando é uma resposta que ela vai responder um antígeno que ele é totalmente proteico, ela vai precisar de um coestímulo das células TCD4 auxiliares, que é uma célula T efetora. Quando ela já está ativada, ela vira uma T helper, uma T auxiliar. E quando o antígeno é não proteico, ela não vai precisar. Por que geralmente ela não precisa? Geralmente são antígenos com partes muito repetidas e por causa disso forma uma resposta imune muito forte. E ela não precisa desse coestímulo, tá bom? Ela consegue montar a sua resposta imunológica sozinha. Os antígenos que são formados por polissacarídeos e lipídios, falando agora desses antígenos não proteicos, fazem com que os plasmócitos secretem IgMs, que são as imunoglobulinas M. E os antígenos proteicos os plasmócitos secretam inicialmente a IgM, mas após isso ocorre uma estimulação da produção de anticorpos distintos. E aí vai ocorrer uma mudança do isotipo do anticorpo, vai depender do tipo de antígeno proteico que vai ser. E aí pode ser IgA, IgE, IgG, e aí vai depender, tá bom? Essa mudança de classe de anticorpos exige a atuação das células T auxiliares, que é essa mudança de isotipo que eu falei com vocês. E essa mudança de classe proporciona o desempenho de funções diferentes, de funções distintas desses anticorpos. Além disso, as células T auxiliares também estimulam a produção de anticorpos com afinidade aumentada, porque com anticorpos diferentes, essa afinidade vai ser diferente com o antígeno. E esse processo dessa afinidade aumentada é denominada de maturação da afinidade. Enquanto a mudança de tipo de anticorpo e secreção de anticorpo vai acontecendo, a afinidade do anticorpo pelo antígeno vai melhorando, ela vai ficando melhor. Então, esse processo é chamado de maturação da afinidade. Então, é por isso que a gente fala que o anticorpo, que a resposta secundária em si, ela é muito específica, entendeu? Porque realmente ocorre essa maturação, o sistema imune ele é inteligente, digamos assim, porque realmente ocorre essa maturação e a resposta vai ficando melhor com o passar do tempo da resposta, entendeu? Falando um pouquinho agora de cada anticorpo. Falando um pouquinho agora de cada anticorpo, as funções dos anticorpos e as classes dele. Como eu falei, a função dele é a opsonização, a gente já falou sobre isso. A IgG, então, ela opsoniza antígenos para serem fagocitados, tá bom? E ela e a IgM ativam o sistema de complemento através da via clássica. E os produtos do complemento promovem a fagocitose ou destruição direta dos antígenos. A IgA por si, ela fica nas mucosas, ela é geralmente secretada pelo epitélio das mucosas do nosso organismo e é um anticorpo responsável por neutralizar os antígenos que lá se encontram. A IgG materna, ela é transportada ativamente através da placenta e protege o bebê até que seu sistema imune amadureça. E o anticorpo que está ligado à memória é a IgG, porque a IgG ela possui uma meia-vida de até 3 semanas. O plasmócito ele pode migrar para a medula óssea, produzir anticorpos que fornecem proteção imediata, e além disso, as células de memória que produzem que ficam ativadas, né? E quando o antígeno chega, elas se ativam rapidamente, elas se clonam rapidamente, e aí essa resposta secundária é muito mais rápida. Por isso que é muito bom que a gente tenha células de memória para as doenças, ao invés de a gente ter que fazer aquela resposta primária, de ter que pegar um antígeno, ativar os linfócitos e etc. Falando um pouquinho agora de memória imunológica, após a resposta imune efetiva, então, ocorre a eliminação dos anticorpos, né? E ocorre uma fase de contração do nosso sistema imunológico, em que os clones dos linfócitos, eles morrem e é restaurada, então, a nossa homeostasia. As células de memória, elas sobrevivem, elas ficam na nossa medula óssea, e elas são mais efetivas no caso de uma possível reinfecção, como eu já expliquei, do que os linfócitos virgens, né, os linfócitos naive. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que a contração, homeostasia dos linfócitos, por exemplo, que eles sofreram apoptose, porque a gente não vai mais precisar dele, e aí sobreviveram apenas células de memória, que elas conseguem se ativar mais rapidamente caso a gente entre em contato novamente com esses mesmos antígenos. E aqui só a imagem que eu cortei para mostrar para vocês a imagem
inteira. Então, primeiramente, o que vai acontecer? O reconhecimento do antígeno. A célula PC, que pegou esse antígeno em algum lugar do nosso corpo, processa ele em peptídeos pequenos e apresenta ele via MHC. Ela é levada por quimiocinas e citocinas para os órgãos linfóides, onde estão as células B e T imaturas. Nos órgãos linfóides, via MHC, ela apresenta para as células T. As células B, elas conseguem reconhecer o antígeno diretamente, porque elas têm anticorpos nas suas superfícies, né? Aí, quando ocorre esse reconhecimento, precisa de coestímulos também, que a gente vai estudar mais pra frente, vai ocorrer uma expansão clonal destas células, né? Elas vão ser ativadas, elas vão começar a fazer clones delas mesmas ativadas para conseguir fazer um combate desses antígenos e vai ocorrer a diferenciação. As células B em plasmócitos secretores de anticorpos e as células T em células T efetoras. As células T, então, quando efetoras, elas fazem com que os macrófagos tenham função microbicidas mais fortes para conseguir eliminar, então, esses antígenos que vão estar dentro deles, e aqueles anticorpos liberados pelas células B vão conseguir opsonizar, ou seja, vão conseguir recobrir os antígenos. Após isso, após toda aquela inflamação, aquela resposta imunológica, vai ocorrer uma contração, ou seja, uma contração do sistema imunológico, ou seja, nosso corpo vai voltar à homeostasia, ao estado basal, porque se estiver tendo uma resposta imunológica muito alta, isso faz mal pra gente. A gente precisa estar sempre no basal, na homeostasia. Vai ocorrer a apoptose daquelas células T e B que não são mais necessárias e vão sobreviver apenas as células de memória que ficam na nossa medula óssea. E caso a gente entre em contato com esse primeiro antígeno aqui de novo, as nossas células de memória elas conseguem fazer uma resposta secundária muito mais rápida do que essa primeira resposta, porque elas apenas vão começar aqui, ó, nessa expansão clonal e diferenciação. Elas só vão se expandir, começar a fazer clones delas mesmas e se diferenciar. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem sobre a imunidade adquirida do Instagram clinicamente falando. Imunidade adquirida é ativada pelo contato com agentes infecciosos, reconhece especificamente um determinado micro-organismo, gerando uma memória imunológica que confere proteção contra reinfecções pelo mesmo antígeno. Quais são os componentes? Linfócitos B, que quando se diferenciam, conseguem liberar anticorpos, e linfócitos T, que quando se diferenciam, viram células T efetoras, que foi o que a gente falou nessa aula. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, peço mais uma vez para vocês deixarem um curtir, um gostei nesse vídeo, se inscreverem no canal e me seguirem no Instagram, @profhnet, lá a gente interage bastante, eu interajo muito com vocês, faço várias postagens interessantes e gosto muito do feedback de cada um. Muito obrigada, tchau, tchau!